Aí tá também? Uhum. Beleza. Pode colocar aí. Pode. Você acha que a IA vai destruir o mundo? Assim, eu acredito que a palavra destruir seja um pouco forte demais, né? Eu acho que a gente ouviu nossa vida toda, né? Por a gente fazer parte de uma geração mais recente de que a tecnologia ia dominar o mundo, a gente ia acabar perdendo a nossa relevância. E a inteligência artificial acabou surgindo pra gente, né? Na nossa vida mais recentemente, de uma forma muito até rápida, né? Sim. E isso de fato é um pouco novo até pra gente, né? E eu realmente acredito que isso vai transformar a humanidade como algo que a gente nunca viu antes, na força de trabalho mesmo, produção intelectual e até no nosso meio acadêmico isso vai mudar muita coisa. Até porque para ter a inteligência artificial precisa ter um ser humano por trás, então eu acho que não tem como destruir. Talvez os mecanismos feitos para desenvolver, que acaba afetando, né, o meio natural. Talvez isso, por esse lado, sim. Agora, não nesse, né, nesse lance de dominar as mentes. Eu acho que talvez esse lado não. Tu pensa que... Eu acredito que não mesmo, que de fato o ser humano vai ter sim a capacidade de conseguir distinguir, né, até onde a inteligência artificial deve ir. E acho que a gente não vai perder a linha nesse sentido, né? Eu espero. Então eu acredito que não, que Destruir, eu acho que não também. não mesmo. A gente é muito, muito maior do que isso, né? Eu espero. Mas realmente as mudanças vão ser muito drásticas, né? A gente já está vendo agora, como por exemplo, os professores já têm uma resistência, os professores universitários têm resistência a mais a alguns trabalhos, artigos, porque eles acreditam que a gente vai sempre utilizar esse meio, né? Utilizar esse meio, que é um meio muito bom, né? Eu admito, mas já tem uma resistência muito grande de muita gente, inclusive justamente por isso. Sim. Então eu acho que não vai destruir, não. Próximo. Próximo. A IA pode ter consciência, caso não possa, como podemos ter certeza disso? Eu acho que consciência não. Eu acho que é totalmente exclusivo dos seres humanos isso. Com certeza. Com certeza. A consciência ela é muito. Ela envolve muita coisa, né? E envolve muito da nossa natureza. Então, a IA ela é de fato muito inteligente, né? E essa inteligência eu acho que pode ser confundida com consciência, né? Sim. Porque ela sabe de tudo, pode falar tudo, muito mais do que a gente, né? Entre aspas, mas consciência envolve valores, consciência envolve o poder não só de pensar e de tomar decisões, mas envolve muito mais além do que sempre. Sim, acho que a IA ela só armazena dados mesmo. Muito certo. Então, tipo, o que tá lá foi produzido por nós, assim. Então, eu acho que consciência, não. Não, bem longe. É isso, elas são muito inteligentes, elas têm a capacidade de jogar os dados da forma como a gente quer, de juntar esses dados, de responder nossas perguntas, nossos questionamentos. Mas consciência é muito mais profundo, né? É muito mais. Isso é uma particularidade, como você falou, eu acho que é nossa. Como os animais também não têm, eles são irracionais, né? Se um cachorro não tem consciência, como é que uma inteligência artificial vai ter? Então, eu acredito que seja isso, que não tem mesmo, ela só é muito, muito poderosa nesse sentido de armazenamento mesmo. E se você possui um armazenamento grande de tudo isso, pode ser confundido com consciência, mas consciência realmente acho que não. Ela só é muito lotada de informações, enfim, mas consciência eu acho que não. E ela possui essa habilidade de poder organizar isso de uma forma que se pareça com outro ser humano, né? Por isso que acaba pensando, meu Deus, ela pensa igual a mim, ela tem uma consciência, mas não, ela é apenas algo artificial, literalmente, né? Próximo. Não foi. Não foi. Foi, pronto. Quem é o responsável e quem deve ser o culpado quando uma IA toma decisões ruins que levam a acidentes com mortes? Estou tentando imaginar como seria esse cenário. Quem é o responsável e quem deve ser culpado quando uma IA toma decisões ruins que levam a acidentes com mortes?
Né? Eu acho que é isso, a inteligência artificial está em todo lugar, a todo momento atualmente, né? Não só nos nossos celulares, mas em tudo que envolve tecnologia. E o nosso mundo envolve tecnologia. Então, com certeza, pode acontecer algum cenário onde uma IA não toma uma decisão ruim, né? Mas acaba que pode Equivocada, talvez. E podem haver consequências negativas disso, tal como na nossa vida e sociedade mesmo. E acho que responsável é difícil encontrar alguém responsável. Vai culpar quem inventou a inteligência artificial? Não dá, né? Quem está utilizando, talvez, mas mas também não é como é algo inevitável assim você utilizar na atualidade assim. Então, não sei como eu culparia eu acredito alguma parte aí não. Inclusive, eu acho que isso é algo bem doido, né? Porque se realmente acontecer algo como, por exemplo, a morte, não tem como um sistema jurídico culpar a inteligência artificial, essa pessoa não existe. Então, fica aquele clima meio pesado, né? Tipo, morreu, não tem quem culpar, não tem o que fazer. Mas realmente não tem nem como culpar o programador, porque ele não tomou essa decisão. Não foi algo premeditado, né? Então. Não tem o que fazer. E quem usou também. Só lamento, eu não tenho muito o que fazer. Aconteceu, então. Eu acredito que não tem quem culpar, né? Não tem o que fazer. É algo que acho que a gente ainda como sociedade não conseguiu entender muito bem nem como funciona, então não tem nem como culpar, né? Não temos culpados. Próxima. É possível que a IA venha a ter emoções em caso de empatia? Quais seriam as consequências disso? Eu acho que é a mesma coisa da consciência. Eu acho que emoção também não é algo de inteligência artificial. Não mesmo. Eu acho que por ser inteligente, ela com certeza simula emoções. Simula isso, mas... Como existem vários filmes, né, tanto antigos quanto mais recentes, que falam, os robôs criaram emoções, aprenderam a amar, aprenderam a odiar, aprenderam a ter vontades e desejos e emoções, mas isso é algo muito fantasioso, na minha opinião, né? Porque eles não têm um cérebro que desenvolva todo o lado emocional. Então não tem como. Eu acho que emoções não, mas eles são bem programados para simular algo bem semelhante. E eu acredito que muita gente até acredita, você está bem, ou tem gente que se apaixona, você já viu? Tem gente que ou pelo menos eu não sei se você tem o chat GPT no modo voz, mas quando você conversa com ele, de fato ele é programado para ser empático, para simular de fato emoções que lembrem outro ser humano, né? E que acaba passando a impressão de que pode ter emoção. Tem uma emoção, mas é algo programado mesmo. Eu acredito que seja impossível. A emoção, ela é algo muito humana. É isso, pode ser inteligente ao ponto de parecer uma emoção, mas jamais uma emoção, uma autonomia. Assim, tipo, agora, imagina um robô se apaixona por uma pessoa. Pra mim isso é impossível, é literalmente impossível. Acho que a tecnologia não vai nem evoluir ao ponto que isso possa acontecer, né? Não tem como. Eu acho que emoção... Não, zero. Próximo. Você acha que a empatia pode ser ensinada a IA? Acho que dependendo de como que ela foi programada, talvez uma forma de empatia, assim, né? Porque se a empatia se resumir a tipo, é isso, a empatia acho que vem muito do ouvido, aconselhado, se colocar no lugar. Acho que um robô não consegue se colocar no nosso lugar, mas ele pode novamente simular que está sendo empático conosco. Então, na minha opinião, dá pra ensinar qualquer coisa pra eles, né? Então você vai chegar e falar tal coisa quando uma pessoa te falar tal coisa. Se isso é considerado empatia, né? Dá pra ensinar, sim. Dá pra ensinar, então se for programado direitinho ali, dá pra considerar empatia, mas... Não da forma como a gente faz, óbvio. Porque a gente literalmente tem a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, né? E isso é algo muito humano também. É uma emoção, mas é isso, né? As ações que vêm a partir... As ações empáticas eu acho que podem ser, né? Porque eu acho que empatia também envolve a questão emocional, que a gente falou que eles não têm. Então, assim, pode ser programado para parecer uma empatia, mas no fundo realmente é um sentimento nosso. Tanto que nós que ensinaremos, né? Então, isso dá pra você ensinar o que falar, como agir. Isso. Literalmente ações. Agora, a empatia em si, não dá, né?
que essa interação pode ou não oferecer a essa pessoa. Assim, acho que a interação é atualmente algo muito comum, né? Então não tem como ter muita opinião formada em relação a isso, porque é algo do nosso cotidiano. E pode, eu acredito que positivamente pode oferecer coisas boas, conhecimento, informações, do que você precisar, você pode pesquisar. Claro que tem informações que não são 100% verídicas, mas eles oferecem de uma forma muito rápida e uma forma do que como você precisar. Então pode oferecer de fato tudo que a gente precisa, auxílio em tudo, como por exemplo em casa, se precisar de qualquer tipo de coisa, auxílio, por exemplo, em outros países. Até a Alexa mesmo, ela ela faz tudo pra você. Sim, então tipo, eu vejo idosos mesmo que utilizam a Alexa porque eles não conseguem ter uma mobilidade. Alexa, por favor, acenda a luz. Então pode oferecer esse serviço assim muito um auxílio muito bom. E eu acho que oferece isso mesmo. Então eu acredito que sim, é muito positivo. Pode ser negativo também, como tem gente que acaba criando uma dependência emocional nas IAs. E isso pode acontecer como o vício mesmo, né? O vício mesmo, essa relação às vezes pode extrapolar, mas de uma forma geral acredito que essa interação seja positiva e boa, porque é isso, a IA pode fazer tudo, pode fazer compras pra você, pode fazer pesquisa no geral, pode acender a sua luz. Absolutamente qualquer coisa, atualmente, literalmente qualquer coisa. Então, tudo tem seu lado negativo, mas. Inclusive, até para pessoas com algum tipo de transtorno, algo do tipo, ela é usada atualmente como. Não sei se tu falou, né, que crianças usavam tablet para ter uma. Sim. Tem o lado que a gente discutiu de que não é saudável, mas ela tá auxiliando aquela criança. Crianças neuroatípicas, né? Sim. Neurodivergentes que elas. Algumas são não verbais, elas não falam, então elas utilizam da tecnologia e da inteligência artificial para falar e se comunicar. Então isso é muito. Dá para fazer até isso. Próximo. Qual a sua opinião para usar IA para criar obras de arte? Isso vai alterar os conceitos de autoria e criatividade? Não sei se você viu, estava tendo uma discussão essa semana sobre isso e o Estúdio Ghibli, que é um tipo de arte específica japonesa, se eu não me engano, de um autor em específico. Ele faz desenhos específicos que se tornaram um cinema, né? E uma inteligência artificial estava utilizando isso para qualquer pessoa colocar uma foto e essa foto ser transformada em desenho, né? Acho que todo mundo já fez Sim. algo parecido. Verdade. Pegar a foto e transformar isso em obra de arte. Eu já usei admito, muito de inteligência artificial para criar pintura, um monte de coisa que eu queria, já que eu não tenho talento, né? Eu queria, mas eu queria ter. Mas eu acho isso. Eu acho que altera um pouco esse conceito, assim, porque eu imagino que a inteligência artificial, ela pegue tudo que tem, junte e faça uma nova obra. Então, assim, ela precisa de um passado para embasar uma nova obra. Então, assim, talvez o ser humano, por ser um ser criativo, ele consiga inovar isso. Mas ao mesmo tempo que ele inova, ela já tem acesso àquela arte, ela já pode criar outra. Então, assim, eu acho que implica muito nesse conceito de arte, você apresentar uma obra e será que isso foi criado por você ou foi inteligência artificial? Acho que deixa essa dúvida e acaba desmotivando artistas. Eu imagino, né? Que alguns artistas devem ficar tipo, nossa, ele faz em segundos o que eu levo horas para produzir, por que eu vou continuar produzindo? Ainda mais a gente vai perdendo nossa originalidade, porque é isso, como a gente estava falando, tem coisas que são humanas, a arte é humana. Então, tudo que envolve a arte, a emoção, o sentimento que você coloca naquilo, vai ter o mesmo resultado, teoricamente, que uma inteligência artificial faz, só que não tem a mesma depois, não sei se você viu em um filme que concorreu ao Oscar, teve uma parte do roteiro que foi feita por inteligência artificial. Imagina, esse filme compete com um filme que foi de fato criado por mentes humanas, inclusive esse filme ganhou o Oscar, mas isso é muito doido porque é isso, meio que invalida todo um trabalho. Desvaloriza, né? Porque aquele artista ele vai vender aquilo e a outra pessoa fala, mas eu posso ter isso de graça, né? De graça. Então, assim, desvaloriza, eu acho que desmotiva, então eu acho que implica muito nesse lado, eu acho que é um ponto negativo. Bem negativo mesmo, também acho.
Próximo. Acabou. Pronto, sempre que ele bate, eu fico. Parar aqui a gravação. Deixa eu pegar. 15 minutos certinho.